Sena, que é do nosso núcleo de estudos sobre a mulher Simone de Beauvoir, da Faculdade de Serviço Social da UERN, e a gente está muito feliz por vocês estarem aqui, pessoas de vários movimentos, de várias universidades, de vários estados, né, que se interessam, né, por essa discussão tão importante. Então, o nosso projeto Feminismo em Cena, né, hoje a gente tem a alegria, né, a imensa satisfação de estar contando com a nossa querida Verônica Ferreira. Verônica que... Desculpem, gente, aqui tem um negocinho que apareceu aqui. Coisas da tecnologia. Então, Verônica Ferreira, ela gosta mais de ser apresentada como militante feminista, inicialmente, né, isso vai ver, assistente social, doutora em serviço social pela UFPE, pesquisadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia. Atualmente também ela é docente colaboradora do MAS, né, da Universidade Estadual do Ceará. Verônica, ela tem uma ampla inserção, né, na produção teórica do feminismo, militante, né, assim, muita gente aqui acho que a conhece, tem um trânsito muito... no feminismo também da nossa América Latina, né, e é bastante importante para a gente estar, e estamos muito felizes por ter a Verônica, contando a Verônica nessa nossa discussão. Então, hoje, a gente propôs para a Verônica estar discutindo políticas públicas para as mulheres, desafio no cenário contemporâneo. Verônica, eu pesquisando um pouco, assim, das discussões que ela vem fazendo, achei muito interessante, antes de chamá-la, né, umas frases que ela colocou, que eu achei muito interessante para instigar as nossas reflexões, além da fala dela, né, ela diz que, no contexto atual, nós não estamos enfrentando um vírus letal, estamos enfrentando um vírus letal no quadro de uma virulência sistêmica, baseada na exploração sem limites dos seres humanos e da natureza. Nesse sentido, é necessário sempre nomear o grau nocivo do sistema capitalista, patriarcal e racista, para visibilizar os mecanismos que sustentam essa crise que vivemos no atual contexto da sociedade. E aí a gente convida a Verônica, né, para a gente discutir um pouco a questão das políticas públicas das mulheres no cenário contemporâneo. Verônica tem uma importante produção sobre o tema, aqui quem não conhece, uma publicação da MB, titulada Políticas Públicas para as Mulheres, balanço de 2003 a 2010, desafios do presente, né, que depois sugiro a leitura e podemos disponibilizar, aí tem virtual aí no site do SOS Corpo, e que é uma discussão muito importante que ela traz e vem refletindo nesse balanço das políticas para as mulheres. Então, sem mais delongas, né, a gente passa para a Verônica. A gente pensou assim, e ela fazer a fala aí, ela fica à vontade, mas entre 30 e 40 minutos para a gente travar esse debate, as pessoas podem, depois a gente faz o microfone aberto, quem não quiser, pode colocar no chat, que aí a gente vai passando para a Verônica, para ela fazer alguns comentários, caso ela não consiga, né, que às vezes fica difícil, né, a gente falar e acompanhar chat, então a gente está aqui no apoio. Então, passo para você, Verônica, seja bem-vinda à nossa sala, já estamos com 40 pessoas aqui. Com você. Bom, gente, boa noite. Quero agradecer a Fernanda pelo convite, né? Agradecendo a Fernanda, estender esse agradecimento a todas as companheiras do NEM, da UERN. Eu considero também minha casa, né? Minha referência de formação política, feminista, teórica, com companheiras muito, muito, muito importantes na minha trajetória e no meu dia a dia, na minha vida, né? Então, quero realmente dizer que é uma grande alegria poder estar aqui hoje, nesse momento. Mais um dos espaços que o NEM promove, né, de debate feminista, de formação. A gente estava dizendo aqui no início, o NEM está bombando, está dando uma contribuição enorme aí para a gente pensar os desafios do presente a partir do feminismo, né, de um feminismo crítico, materialista, né, comprometido com a transformação e com o enfrentamento da virulência desse sistema, né, com o enfrentamento de todas as desigualdades e com o horizonte de emancipação, né, desse modelo de sociedade. Então, quero realmente dizer que é uma felicidade muito grande estar aqui
hoje com vocês e mais um momento com minhas companheiras do NEM, saudar todas que estão aqui presentes, todas e todos e todes, minhas amigas queridas, enfim, dizer que é realmente uma alegria estar aqui nessa noite. Então, eu preparei aqui algumas ideias para a gente dialogar, né, em torno dessa questão que a Fernanda propôs, né, que vocês do NEM propuseram, que são as políticas públicas para as mulheres, um pouco da análise no cenário contemporâneo. Eu fiquei até pensando, bom, se a gente for partir do cenário contemporâneo, o que a gente pode ter, talvez, como um fio condutor, infelizmente, para esse momento, é uma recuperação de uma luta para afirmar, né, uma luta do movimento feminista para afirmar a perspectiva de construção de políticas públicas para as mulheres, né, como um mecanismo de enfrentamento e de disputa no interior do Estado, portanto, um mecanismo que tem suas potências e tem seus limites, porque afinal a gente está falando do Estado patriarcal, racista e capitalista. Então, eu quero abordar as políticas para as mulheres no contexto desse Estado e dessa sociedade, né, a partir de uma perspectiva antissistêmica, e tratando as políticas para as mulheres como uma das nossas estratégias do movimento feminista para gerar contradições e gerar condições para a gente avançar no patamar das nossas lutas e no horizonte da transformação, que não se esgota, né, na conquista de políticas, mas que tem na conquista de políticas um mecanismo fundamental, porque é um mecanismo de acúmulo de forças, é um mecanismo de disputa do Estado, é um mecanismo de acirramento das contradições sociais e que eleva, portanto, o patamar da nossa luta. Então, eu queria primeiramente dizer isso, né? Como eu concebo e em que perspectiva, né, eu vou tratar aqui de políticas para as mulheres. E a perspectiva que a gente constrói no movimento, né, na articulação de mulheres brasileiras, esse material que a Fernanda apresentou foi um balanço, né, das políticas para as mulheres do governo Lula, do período do governo Lula. Foi uma riqueza imensa a construção desse material e acho que foi um dos poucos materiais de crítica, né, desse ciclo do governo Lula, do ponto de vista da crítica das políticas para as mulheres, ou da crítica feminista do conjunto das políticas. Eu vou tratar disso um pouco mais adiante. Então, primeiramente, eu queria dizer isso, né? Que eu adoto essa perspectiva e nesse atual contexto, infelizmente, a gente tem uma trajetória se a gente for pensar nos últimos 40 anos, tomando como marco, né, o processo da Constituição de 1988, de todo o processo ali de construção, né, no âmbito no contexto de fortalecimento das lutas sociais, tudo que foi a disputa para afirmar na Constituição de 1978 algumas perspectivas de avanço, e eu queria partir desse marco, né, para tratar das políticas para as mulheres, recuperando alguns antecedentes. O que a gente vê de lá até aqui é a história de um avanço, em alguns momentos, muito parcial, muito limitado, porque afinal se tratava desse Estado em contextos de acirramento do neoliberalismo num determinado momento, depois, num outro determinado momento do ciclo dos governos progressistas, de uma certa abertura para algumas conquistas, mas sem a superação do próprio modelo neoliberal, o que também estabeleceu limites, e no pós-golpe de 2016, um cenário de absoluto retrocesso e desmonte. E tentar caracterizar um pouco esse percurso e analisar o cenário do presente, né? O que a gente tem no contexto em que quem gere o Estado brasileiro do ponto de vista do seu governo, especialmente do ponto de vista do governo federal, é a extrema-direita. Então, qual é a perspectiva de políticas para as mulheres, se é que a gente pode falar de políticas para as mulheres no âmbito desse contexto de gestão do Estado pela extrema-direita? Então, vou recuperar um pouco esse percurso, né? Quero começar também afirmando que, na nossa perspectiva, construída sobretudo na articulação de mulheres brasileiras, que é uma perspectiva antissistêmica, né? Antipatriarcal, anticapitalista e antirracista, abordar as políticas para as mulheres
não deve se centrar também numa análise das políticas específicas, né, ou tratadas como específicas. Por exemplo, as políticas para o enfrentamento da violência contra as mulheres, elas são constitutivas das políticas para as mulheres, mas nós procuramos, no âmbito do movimento, construir uma crítica das políticas públicas a partir dessa perspectiva feminista antissistêmica, tomando a sua globalidade, né, a globalidade dessas políticas. Não se centrando só naquilo que é considerado hegemonicamente como políticas para as mulheres, políticas específicas, como eu falei, não somente nas políticas sociais, mas também fazendo a crítica da própria política econômica, que também é uma política, né, fundamental para a ação do Estado. Então, eu queria trazer um pouco essas premissas e recuperar alguns antecedentes históricos, né, dessa formulação da ideia de políticas para as mulheres. A luta das mulheres, né, por políticas públicas e nesse marco, né, nesse marco de enfrentamento e de disputa com a perspectiva de Estado, né, acho que no marco de um duplo enfrentamento, de uma perspectiva de Estado marcadamente patriarcal, capitalista e racista, portanto, limitado do ponto de vista do horizonte de implementação de direitos, do ponto de vista de implementação de políticas capazes de enfrentar as desigualdades. A gente está falando de um Estado que ele é resultado, né, que ele é a expressão de uma disputa entre forças sociais, ele é a expressão de uma disputa política, e nessa disputa política há uma correlação de forças extremamente desfavorável. Né? Nós estamos disputando, ao disputar políticas para as mulheres, nós, do movimento feminista, com as forças do capital, nós estamos disputando com as forças patriarcais, que coincidem com as forças do capital, mas se organizam como forças específicas, né, no âmbito do próprio Estado, com toda uma construção patriarcal, patrimonialista, né, também, que estruturou o Estado brasileiro ao longo da nossa formação sócio-histórica, e com a perspectiva marcadamente racista. Né? Então, a luta por implementar políticas para as mulheres, desde os seus primeiros antecedentes, assim, nesse marco dos anos 80, de 1988, já se enfrentou com essa perspectiva. Na década de 80, o enfrentamento com essa perspectiva patriarcal, sobretudo patriarcal e capitalista, a dimensão do racismo estava presente, né, a partir da voz das mulheres negras, mas ela vai se adensando num período posterior, mas ela já estava presente nos anos 80, ela se deu muito fortemente no enfrentamento da perspectiva maternalista que estava fortemente colocada nas políticas sociais naquele momento, especialmente na política de saúde. É sobretudo no âmbito da política de saúde que se travam batalhas muito importantes, né, do movimento feminista no contexto dos anos 80. Quero recordar aqui toda a luta do movimento feminista no enfrentamento das políticas de controle da natalidade. Isso significava enfrentamento com a política demográfica e com a política econômica, né? Inclusive influenciada por forças transnacionais já naquele momento. Então, o enfrentamento das políticas de controle da natalidade, né, resultou na formulação de políticas e da própria noção de direitos sexuais e de direitos reprodutivos, colocando a sexualidade e a reprodução como um campo, uma esfera em que deveria ter primazia a autonomia, a liberdade e a autodeterminação das mulheres. Então, foi um enfrentamento forte naquele contexto dos anos 70, os anos 80, com essa política, né? E disso derivou os primeiros, digamos assim, elementos para a gente pensar em políticas públicas para as mulheres a partir dessa perspectiva dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos. Muitas vezes a gente pensa esses direitos de uma maneira formalista, e de fato eles até ganharam, especialmente nos anos 90, né? Especialmente no contexto dos debates do sistema ONU, uma perspectiva muitas vezes muito formal e desvinculada das relações sociais de conflito, né, de antagonismo. Mas é muito importante recuperar que na sua construção nos anos 70 e 80, defender direitos sexuais e defender direitos reprodutivos significava se enfrentar com políticas macroeconômicas, demográficas, que estavam no coração da própria perspectiva do desenvolvimento capitalista, que é sempre patriarcal e racista. Então, esse foi um primórdio importante. Né?
Ali também nos anos 80, a gente teve uma grande construção que está nos antecedentes também históricos da construção dessa reivindicação de políticas para as mulheres, que foi a construção do PAISME, né, um programa de atenção integral à saúde da mulher, que também estava fortemente baseado na crítica, né, a proposta do PAISME estava fortemente baseada na crítica a uma perspectiva também materno-infantil que orientava o conjunto das políticas de saúde. Então, a mulher só era vista como mãe, né, no período da gravidez, no pós-parto, ou mesmo, vocês estão ouvindo algum ruído? Eu acho que é o ventilador. Posso desligar. Não, meu bem, era só um Ah, microfone de uma pessoa que tinha, mas tá nós vamos certo. desativou, tá ótimo. Ai, ainda bem, viu? Porque eu estou morrendo de calor. Então, ali eu estava falando do paísme, né? O paísme significou também uma crítica fortemente, né, construída pelo movimento feminista, essa orientação das políticas de saúde marcadamente materno-infantil. As mulheres só existiam como mães ou quando cuidavam de crianças, né? Isso era a orientação dos serviços voltados para as mulheres. As mulheres eram tratadas sempre como instrumento da própria política. Então, a formulação do PAISME, que foi uma construção importantíssima, né, pelo movimento feminista naquele momento, a primeira conferência de saúde da mulher, que foi anterior à própria conferência histórica, né, que construiu o SUS, que foi de 86, a conferência de saúde da mulher foi em 84, ela foi uma construção política que elaborou a ideia de integralidade para a saúde das mulheres, o que significava defender que as mulheres precisavam serem vistas de corpo inteiro, não somente como mães ou como cuidadoras de seus filhos, né? E precisavam serem vistas durante todo o ciclo da sua vida. Então, a ideia de integralidade, né, que é formulada pelo movimento feminista, vai ser incorporada na construção do SUS. Isso é muito interessante, muitas vezes fica invisível do ponto de vista da história, né? O princípio de integralidade do SUS é uma construção que é tributária da construção do movimento feminista no âmbito da reivindicação de políticas integrais de saúde da mulher. Essa conferência que foi anterior ao SUS e que repercutiu na elaboração de um princípio que até hoje é muito caro e que orienta diferentes políticas, né, do Sistema Único de Saúde. As terapias integrativas, o processo de reforma psiquiátrica, embora todos eles também não superem uma certa apropriação do tempo e do trabalho das mulheres, né? A própria reforma sanitária tem suas contradições nesse sentido. Eu vou falar disso mais adiante. Então, eu queria recuperar esses antecedentes para dizer que já nos anos 80 havia uma forte construção e defesa do movimento feminista de políticas para as mulheres, muito na crítica às políticas já existentes e muito baseada nessa denúncia da orientação patriarcal, capitalista e racista dos serviços, isso de acordo com a perspectiva também, né, que orientava cada organização, cada movimento ali e cada feminista, né, inserida nessas batalhas, mas são antecedentes importantes para chegar no que a gente formulou, especialmente no contexto, né, dos governos entre aspas, progressistas, né, de Lula e de Dilma, mas sobretudo no governo Lula, como o conceito de políticas para as mulheres. A ideia de políticas para as mulheres reivindicada pelo movimento feminista, né, está muito fortemente ancorada na perspectiva de que são políticas para disputar e enfrentar o Estado patriarcal, capitalista e racista. Essa é a perspectiva que a gente defende. Elas são políticas que buscam democratizar e disputar desse ponto de vista o próprio Estado. Isso se faz nos diferentes níveis, né? São políticas públicas que estão voltadas para promover e garantir a autonomia e a superação das desigualdades em que se encontram as mulheres. Isso pode parecer óbvio, mas na verdade e na prática e nos embates no âmbito da política, essa perspectiva se confrontava muito fortemente com a ideia de que políticas para as mulheres eram políticas que tomavam as mulheres como público. Então, políticas assistencialistas, determinados setores defendem como políticas para as mulheres.
E a perspectiva feminista de políticas para as mulheres se confronta radicalmente com isso. Né? Políticas para as mulheres não são políticas que têm as mulheres como público, são políticas que enfrentam as desigualdades produzidas pelo sistema patriarcal, que afetam as mulheres, que estão absolutamente imbricadas com as desigualdades de classe e com o racismo, e com outras dimensões da desigualdade também, e que, portanto, devem ser políticas estruturantes do conjunto da ação do Estado. Embora possam se traduzir em políticas específicas, como, por exemplo, a política de enfrentamento à violência contra as mulheres, que foi uma política para as mulheres criada no âmbito dos processos das conferências e da luta feminista, as políticas para as mulheres nessa perspectiva, elas são políticas que visam disputar, denunciar e enfrentar a orientação, né, e a estrutura patriarcal, capitalista e racista do Estado. Elas são políticas estruturantes, podem se traduzir em determinadas políticas específicas, mas mesmo essas têm que se relacionar com políticas mais gerais, e elas, para se realizar, precisam de orçamento. Não basta colocá-las ali numa caixinha. Elas precisam de orçamento para serem realizadas. Isso significa que disputar e construir políticas para as mulheres significa disputar o fundo público, o que nos coloca necessariamente numa batalha que é antipatriarcal, é antirracista e é anticapitalista, porque a disputa do fundo público é uma das grandes disputas quando a gente pensa em luta de classes, não é? Porque o capital o tempo todo está tentando se apropriar dos recursos do Estado para os seus interesses. Também nessa perspectiva, políticas para as mulheres não diz respeito só às políticas sociais, mas também às políticas econômicas. E nós, na MB, isso está relatado nesse livro aí que a Fernanda mostrou, fizemos uma crítica ferrenha ao modelo de desenvolvimento. Na nossa construção e na nossa denúncia sobre por que as políticas para as mulheres, né, dos governos Lula e Dilma não avançaram, porque se de um lado a gente tinha políticas de enfrentamento à violência, né, ampliação de serviços de atendimento, né, políticas para o fortalecimento das mulheres na agricultura familiar, existiram essas políticas, de outro, grande parte do fundo público e a força, né, da apropriação do Estado se voltava para outros processos que, na prática, destruíam qualquer perspectiva de fortalecimento da autonomia das mulheres. Então, se ao mesmo tempo que a gente teve essas políticas naquele contexto, a gente tinha também uma política econômica baseada no chamado neodesenvolvimentismo, nos megaprojetos de desenvolvimento que solapavam territórios, né, direitos, autonomia, especialmente para as mulheres indígenas, as mulheres da Amazônia, mas não só, também as mulheres que vivem, né, nos contextos urbanos, que foram fortemente marcados pelo extrativismo, o extrativismo do setor imobiliário, por exemplo, né? Então, a denúncia também da orientação econômica faz parte, né, da luta por políticas para as mulheres, né? Ao mesmo tempo, a reivindicação de políticas para as mulheres sempre se baseou, especialmente eu estou citando esse contexto porque foi um contexto mais fortemente de embate, com o enfrentamento de uma certa armadilha que sempre foi parte, né, do nosso enfrentamento com a perspectiva neoliberal, especialmente com a ideia defendida fortemente, né, pelos neoliberais e que marca muito fortemente a orientação neoliberal dos governos, que é a ideia de políticas focalizadas. E a ideia, eu falo que é uma armadilha, porque muitas vezes a gente se defronta, né, com o discurso, se defrontava fortemente, mas ainda se defronta, de que para atingir ou alcançar as mulheres, a gente precisa de políticas focalizadas. E a focalização, na verdade, sempre foi uma estratégia para restringir o orçamento, para restringir o fundo público e para realizar políticas sociais a baixo custo. Então, nós sempre defendemos políticas baseadas na universalidade, por entender que políticas universais são aquelas que mais fortemente, nos horizontes e nos limites desse sistema, podem disputar
o fundo público e podem disputar uma orientação realmente anticapitalista, antirracista e antipatriarcal. Então, a denúncia do modelo focalizado, que é muito característico do neoliberalismo e que se manteve, né, por exemplo, nesse contexto dos governos progressistas, foi algo muito forte da luta do movimento feminista por políticas para as mulheres. E aqui eu quero falar de dois exemplos muito fortes, né? E que até hoje são muito tensos, né, nessa batalha e nesse enfrentamento. O primeiro é o próprio Programa de Saúde da Família, que é uma das grandes bandeiras do movimento de reforma sanitária, né, que certamente cumpre um papel muito importante do ponto de vista da aproximação do serviço de saúde, né, com os territórios, né, com os problemas de saúde, que enfrenta a perspectiva hospitalocêntrica, medicamentosa, né, que sempre orientou os serviços de saúde. Então, tem uma perspectiva bastante interessante do ponto de vista do fortalecimento da atenção básica, né, do fortalecimento do caráter preventivo, da promoção da saúde. Então, não há dúvida de que o Programa Saúde da Família ele é muito importante dessa perspectiva. Mas, ao mesmo tempo, o movimento feminista sempre fez a crítica de que o Programa de Saúde da Família se baseava fortemente no uso do trabalho das mulheres. Inclusive, quando ele começou, quando era um programa de agentes comunitárias de saúde, eram mulheres, as voluntárias, né, que faziam ali o trabalho de orientação nos serviços, com as famílias. Pela luta dessas próprias mulheres, elas se tornaram profissionais, mas o programa de saúde da família ainda hoje não superou essa sua marca de se basear fortemente numa apropriação do tempo e do trabalho das mulheres, né? Mas isso é uma grande polêmica com o movimento de reforma sanitária, que não aceita essa crítica feita pelo movimento feminista, porque, afinal, a expansão do SUS é prioridade, né? O mesmo debate está colocado do ponto de vista, hoje, do processo de reforma psiquiátrica, que eu apoio totalmente, e a AMB também, mas que carrega em si a mesma contradição, né? Especialmente no contexto de um Estado capitalista, patriarcal, racista, que é gerido por orientação neoliberal. Muitas vezes o processo de desassistencialização se fez sem que fosse dada a retaguarda para que as mulheres, que são em geral as cuidadoras das pessoas com transtornos, pudessem assumir essas responsabilidades ou partilhar essas responsabilidades com o Estado através de serviços. Tem um trabalho bem interessante da Ariadne, que é uma assistente social, que está fazendo um mestrado dela na saúde coletiva, que faz justamente a crítica também dessa contradição que o processo de reforma psiquiátrica carrega. Então, essa também é uma crítica colocada pelo movimento feminista, porque não é só defender políticas para as mulheres e traduzir isso em determinadas políticas, mas também é criticar a forma como as políticas sociais, né, e as políticas desse Estado, de maneira geral, se realiza também reproduzindo as próprias desigualdades em que as mulheres se encontram e reproduzindo fortemente a divisão sexual do trabalho. O exemplo da política de saúde é um. Um outro exemplo que esse ficou mais notório, né, é o exemplo no âmbito da política de assistência social dos programas de transferência de renda condicionada, né? Nesse livro mesmo a gente faz uma crítica do que a gente chama de familismo, né? Isso também é feito por outras autoras no âmbito do serviço social, que é o fato dos programas, especialmente de transferência de renda, se basearem também no reforço da divisão sexual do trabalho, na medida em que a transferência da renda era condicionada a que as mulheres cuidassem das crianças, mantivessem o calendário escolar em dia, né? A caderneta de vacinação. Então, também a crítica de como esse Estado reproduz a divisão sexual do trabalho e cria modelos de política que se baseiam, né, em realização de política social a baixo custo a partir do uso do trabalho não remunerado das mulheres, fez parte fortemente também, e faz parte ainda hoje, da crítica feminista às políticas e à apropriação do Estado. Acho que esses são pontos bem importantes, né, da nossa elaboração e da nossa luta no âmbito das políticas para as mulheres. A outra perspectiva que me parece bem importante de
de salientar é a defesa, ainda que nos marcos e nos limites desse Estado e dessa sociedade. A gente sabe que a luta por políticas e por direitos está constrangida pelos limites desse próprio Estado, né? E desse sistema, mas a nossa perspectiva de defesa de políticas para as mulheres está fortemente ancorada na defesa de que essas políticas sejam políticas antissistêmicas, quer dizer, sejam políticas que confrontem o caráter patriarcal, que marca a orientação do Estado, que confrontem o caráter racista, que marca a orientação do Estado, porque o Estado atua, né, na reprodução dessas relações, e anticapitalistas na medida em que disputem, que se enfrentem com as forças que se apropriam do Estado, né, as forças do capital que se apropriam do Estado para os seus interesses privados. E nessa perspectiva é que também nós construímos lutas fortes no âmbito de políticas que muitas vezes são vistas como não como território das próprias mulheres, né, ou do movimento feminista. E aqui eu queria destacar a luta histórica das mulheres no âmbito da política de previdência social, pelo direito à previdência social, né? A luta que vem do início da Constituinte, né, com as trabalhadoras rurais, exigindo serem reconhecidas como trabalhadoras, e isso se firmou, né, na garantia delas como seguradas especiais, mas nas lutas mais recentes que o movimento feminista também travou para denunciar o problema da desproteção social. Não acredito que eu caí. Não caí. Pensei que eu tinha caído, gente. Para denunciar o problema da desproteção social em que se encontram majoritariamente as mulheres da classe trabalhadora e racializadas, né? São a realidade no Brasil, porque a gente tem um modelo de previdência social que é cada vez mais, e depois da reforma, então nem se fala, contributivo, restritivo. Então deixa fora, né? Deixa à margem, mesmo antes das reformas já deixava, mas com as reformas, e essa última especialmente deixou, em situação de desproteção, uma imensa maioria da classe trabalhadora, e dentro dessa imensa maioria estão as mulheres, e fortemente as mulheres negras, né, da classe trabalhadora. Então, a gente denunciou muito fortemente, né, esse problema, e denuncia ainda hoje, da desproteção social, gerado por uma perspectiva de previdência marcadamente contributiva, né, privatizada, né, baseada, né, no que a Ana Elizabeth Mota diz que é a ideia de cidadão consumidor, e é consumidor mesmo, porque as mulheres não conseguem nem serem cidadãs consumidoras, né, porque não tem renda, né, estão em postos de trabalho tão precários que sequer podem ter a capacidade de acessar a previdência social a partir da contribuição. Então, a crítica da previdência social, né, dos seus limites, também é parte da luta do movimento feminista por políticas que enfrentem os problemas que as mulheres vivenciam. E a desproteção social é um problema grave, né, enfrentado pelas mulheres da classe trabalhadora, né, por todas nós, mas muito fortemente por aquelas que estão nos postos mais precários, que são a maioria, que estão nos serviços, que estão na informalidade. E no que isso se vincula com a defesa de uma perspectiva antissistêmica como horizonte de luta? Na medida em que a gente, por exemplo, defende como modelo uma previdência social universal, solidária e redistributiva. As mulheres defendem, né, e muito fortemente nós fizemos essa luta no âmbito do Fórum Itinerante das Mulheres em Defesa da Seguridade Social, que reuniu vários movimentos, dizendo que só um modelo de previdência universal, que é viável, e que é viável porque a gente pode taxar grandes fortunas, porque a gente pode garantir o orçamento e as fontes de financiamento que estavam previstas desde a Constituição de 1988, que nunca foram implementadas, e se a gente parasse o verdadeiro sangramento, né, do orçamento da Seguridade Social para gerar superávit primário, enfim, para gerar lucro para os banqueiros, traduzindo em palavras bastante simples, né? Então, a gente defende um modelo de previdência social universal e faz essa defesa se confrontando, portanto, com a apropriação do fundo público pelo capital, com a perspectiva mercantilista, né, da previdência social, né, com a orientação patriarcal que ainda hoje prevalece
e que não reconhece determinadas categorias de trabalhadoras como categorias, e aí a luta das pescadoras ainda hoje é para dizer, olha, existem mulheres que são pescadoras, e assume uma perspectiva antirracista, porque só um modelo de previdência universal é capaz de incluir as mulheres negras, porque são as mulheres negras aquelas que majoritariamente estão em situações de trabalho precário em que uma contribuição é inviável. Então, também eu queria demarcar essa dimensão, da dimensão antissistêmica na luta por políticas para as mulheres. Isso não significa que ao conquistar essas políticas a gente vai ter transformado esse sistema, mas significa que a gente radicaliza no confronto, no âmbito da disputa, a gente denuncia como o sistema patriarcal, capitalista e racista se apropria do Estado, né, e impede a realização de determinadas políticas com determinadas perspectivas e gera modelos próprios cada vez mais restritos com o objetivo de acaparar completamente o fundo público. Então, significa fazer uma disputa mais radicalizada no âmbito da luta por políticas para as mulheres. E isso muitas vezes nos leva a nos confrontar no interior dos próprios movimentos da classe trabalhadora, né? Eu lembro muito fortemente que quando a gente estava na luta por Previdência Universal, a gente escutava muito de determinados companheiros e companheiras de que a gente estava dividindo a classe nesse enfrentamento, de que a gente precisava negociar, de que não era possível, que era insustentável, que a Previdência era deficitária, que tinha um problema demográfico, né? Sempre o problema demográfico sendo resolvido nas nossas costas. Teria sido interessante falar disso. E a gente dizia que não era bem assim, né? E situava essa disputa no âmbito justamente do enfrentamento que é sistêmico, né? Então, a partir desses diferentes enfrentamentos, né, acho que ficou muito firmado uma defesa de políticas para as mulheres alicerçada numa visão de direitos não como o horizonte ou como o fim da transformação, mas como aquela estratégia que nos garante condições de sobrevivência, porque a gente precisa sobreviver, que eleva o patamar das nossas lutas, né, e que radicaliza nos confrontos que esse sistema exige de nós, né? Isso se dá em todos os níveis, como eu disse. Eu estou falando muito dos enfrentamentos no plano das lutas nacionais, porque onde foi, digamos, o front que eu estive mais fortemente engajada, mas e o NEM tem pesquisas, né, sobre a implementação das políticas públicas no Rio Grande do Norte, em Mossoró, mas se a gente for ver do ponto de vista do cotidiano da política, esse enfrentamento no âmbito das estruturas do Estado, mesmo do ponto de vista da municipalidade, ele é muito concreto, né? Eu lembro que quando se criaram os centros de referência para as mulheres em situação de violência, quase tudo que o centro de referência precisava não cabia nas regras de licitação. Foi assim na Prefeitura de Recife. Não podia comprar absorvente, não podia comprar fralda, não podia comprar não sei o quê. Quer dizer, o Estado, né, a orientação, inclusive normativa, não considera a existência das mulheres. Então, pode parecer muito pouco, mas são disputas do ponto de vista do cotidiano que vão avançando, né, na demonstração de que nós mulheres existimos e de que determinadas medidas são fundamentais, porque delas dependem a nossa sobrevivência, né? Salvar nossas vidas. Então, para resumir um pouco essa nossa perspectiva, essa nossa concepção na luta por políticas para as mulheres, eu diria que nós tivemos uma construção especialmente nesse contexto, né, com muitos avanços. Se a gente considera que no horizonte desse Estado não havia, por exemplo, estrutura, nem serviços voltados para atender mulheres em situação de violência, mulheres que passavam por uma situação de violência sexual, no âmbito do próprio Sistema Único de Saúde, são conquistas que avançam no enfrentamento, né? Como eu disse, com essas forças patriarcais, capitalistas e racistas. E a gente só percebe o quanto essas conquistas foram avanços no enfrentamento com essa orientação conservadora e patriarcal no âmbito do Estado, no momento em que elas começam a se desestruturar.
Isso começa com o golpe de 2016, a gente tem uma desestruturação brutal, né? O Ministério de Políticas para as Mulheres já tinha deixado de ser ministério, infelizmente Dilma cometeu esse grande equívoco, já sucumbindo, mas porque também o seu governo carregava muitas contradições. Mas com o golpe a gente teve praticamente a extinção de um orçamento para as políticas para as mulheres e a desestruturação no âmbito federal de uma política de enfrentamento à violência contra as mulheres, do todo o plano de políticas para as mulheres que tinha sido construído pelo movimento feminista. Isso teve um efeito cascata muito profundo do ponto de vista dos estados, do ponto de vista dos municípios. Há, evidentemente, em alguns contextos, governos que resistem, mas a gente teve uma desestruturação brutal. E hoje, qual é o cenário que a gente tem, para ir concluindo, né, para falar do contexto contemporâneo? Hoje a gente tem um cenário, do ponto de vista sistêmico, né, se a gente for pensar do ponto de vista da análise de como as relações sociais e o projeto de dominação, exploração capitalista avança nesse contexto de crise, a gente tem um processo de usurpação quase que completa do fundo público, né, para os interesses privados, um processo de expropriação de direitos que é brutal, de direitos de políticas públicas, de expropriação do próprio Estado, digamos assim, além dos territórios, de superexploração e de desestruturação completa, né, de qualquer perspectiva mínima de disputa do Estado a nosso favor. Se trata de uma realmente acaparação total. Então, a gente tem um recrudescimento de uma perspectiva de Estado totalmente refratária a qualquer disputa, um fortalecimento de uma perspectiva penal do Estado, né? E um recrudescimento de uma orientação patriarcal forte, né, para as políticas públicas. Isso se dá no mundo inteiro, isso se dá na América Latina inteira, e no Brasil ela ganha contornos de crueldade com a extrema-direita liderada por Bolsonaro, né? E por seu clã miliciano em aliança com os setores militares e fundamentalistas, né? Banqueiros e forças capitalistas, como já sabemos. Então, o que a gente tem do ponto de vista de orientação? A gente tem o uso do Estado para um verdadeiro processo de redomesticação das mulheres. Então, todas as políticas públicas que já não são políticas para as mulheres, na concepção que a gente defendeu historicamente no movimento feminista, elas são políticas de redomesticação das mulheres. Mesmo as políticas de enfrentamento à violência que restam, elas têm essa orientação. Revalorização da família, né? Muitas vezes o uso de um discurso de que vamos enfrentar a violência contra as mulheres, mas, na verdade, o que se quer é recrudescer uma dimensão punitivista e penal do Estado. A gente está se enfrentando com essa grande armadilha hoje colocada por esse governo e por suas forças políticas. A gente tem a desestruturação completa dos programas de saúde, especialmente esse processo de redomesticação, ele se coloca contra o direito ao aborto, nas situações que a gente já conquistou esse direito. A gente tem normativas do Ministério da Saúde, né, que na prática acabam com as orientações para atenção às mulheres em situação de violência sexual, instituem a figura policial dentro do próprio serviço de saúde, quer dizer, concretizam um Estado penal no âmbito da própria política de saúde, usando um discurso de proteção das mulheres em situação de violência, mas, na verdade, o que esses setores querem é acabar, na prática, com o direito ao aborto nas situações em que a gente conquistou esse direito. E isso é parte também desse projeto de redomesticação. Ao mesmo tempo, é parte de um processo de criminalização das mulheres e de criminalização de tudo que foi conquista do movimento feminista, instaurado no âmbito das normativas, né? Em algumas políticas, né? Em algumas orientações. Aqui eu estou dando só o exemplo da orientação da norma técnica para atenção às mulheres em situação de violência sexual, né? Que garante o direito ao aborto. Então, a gente tem, novamente, um retrocesso brutal
A perspectiva de políticas para as mulheres construída e defendida pelo movimento feminista, ela está completamente ausente, e o que se busca é justamente uma perspectiva de políticas através das mulheres, quer dizer, instrumentalizando as mulheres, e de políticas conservadoras para fortalecer o lugar das mulheres numa família tradicional, patriarcal, nuclear, heterossexual, enfim, tudo que nós já sabemos que é a defesa dessas forças. Então, nós estamos num cenário de enfrentamento bastante difícil, bastante complexo, e além disso, com o enfrentamento de uma dimensão estrutural que se agrava, né, nesse momento, e com esse processo de redomesticação, porque eu sempre defendo, a partir de uma perspectiva materialista, que todo o discurso ideológico e conservador que a Damares e que esse governo e que as forças, né, conservadoras que o sustentam defendem do ponto de vista das políticas para as mulheres, o lugar da mulher nas famílias, né, a família tradicional, todo esse discurso ele se vincula, na verdade, ele esconde um interesse material muito concreto, que é a apropriação do tempo, do trabalho não remunerado das mulheres, para realizar todas as ações que deveriam ser realizadas pelo Estado. Todos os cuidados no contexto da pandemia, todos os cuidados nos serviços de saúde precarizados ao extremo por uma PEC que contingencia e libera, portanto, os recursos para o capital, quer dizer, a expropriação profunda dos recursos do Estado, que esse governo leva adiante, mas que mais do que esse governo, que é próprio desse momento do sistema capitalista patriarcal e racista, que é fortemente marcado pela expropriação, ele tem como contraface uma apropriação das mulheres. Apropriação do seu tempo e do seu trabalho não remunerado, como eu já disse, para liberar o fundo público para outros fins, né? O tempo e o trabalho não remunerado das mulheres se converte, portanto, no fundo público que é usado ainda mais por esse Estado, no controle da sua sexualidade, no controle da reprodução, quer dizer, são dimensões bastante concretas, materiais, que ganham, né, evidentemente, uma expressão ideológica que a sustenta e que a reproduz, mas que andam juntas. Expropriação de direitos, que é parte desse momento hoje do sistema capitalista, patriarcal e racista, se faz com mais apropriação das mulheres. E essa apropriação a gente está vendo por todos os lados ganhar muita força. Então, nesse contexto, lamentavelmente, esse é o cenário com o qual nós nos confrontamos. E resta a nós, num contexto de pandemia que torna tudo mais difícil em termos de resistência, fortalecer uma perspectiva, né, de luta no âmbito do Estado, né, ancorada nessa perspectiva de disputa de forças, né, é uma perspectiva crítica em relação ao que é o próprio Estado, mas fortalecer lutas por direitos e por políticas públicas que realmente sejam capazes de acirrar as contradições e de fazer disputas radicalizadas. E aí, nesse sentido, eu acho que ganha muita força toda a denúncia que a gente vem fazendo dessas políticas de redomesticação, toda a nossa luta para garantir a permanência dos serviços de aborto previsto em lei e a atenção às mulheres com sua autonomia, com sua integralidade, toda a nossa luta por serviço universal de saúde, porque só a universalidade em saúde, com recursos, pode enfrentar também essa permanente apropriação do tempo das mulheres, a luta no âmbito do trabalho para a gente reverter as reformas que foram feitas e avançar numa perspectiva de política social, de política previdenciária, por exemplo, universal. E para isso a gente precisa também fazer uma luta do ponto de vista da redistribuição e do financiamento do Estado, barrar o sangramento do orçamento público e, ao mesmo tempo, taxar as grandes fortunas, como é uma luta que ganha muita prioridade nesse momento. Acho que também tem outras lutas que se mostram importantíssimas para as mulheres no contexto atual. A luta por renda básica permanente. É uma luta que confronta fortemente e que exige necessariamente a disputa de fundo público de uma maneira bastante forte e não residual. Então, são todas lutas que constroem, que avançam no patamar de contradições para a gente acumular forças na superação desse sistema. E era isso que eu queria dizer.
Luta por política pública é luta para a gente sobreviver, e para nós mulheres isso tem uma conotação muito concreta, né? E é uma luta para a gente acumular forças com o objetivo de superar esse próprio sistema, né? Essa própria natureza do Estado, e construir um outro patamar e um outro horizonte de sociedade, de vida em comum. E isso só é possível com luta, né? Isso só é possível de maneira organizada, isso só é possível também com conhecimento crítico sendo produzido, com espaços de formação. Quando a pandemia começou, todo mundo dizia, bom, agora o mundo está se deparando com um problema comum, é possível, não é possível que as pessoas não se conscientizem, né, de que não dá para viver dessa maneira, como se fosse uma questão de transformação das consciências, né? Mas o que a história mostra é que nenhuma pandemia e nenhuma tragédia pode mudar o mundo, né? O que muda o mundo é a nossa luta organizada. E tanto é assim que o que a gente está vendo aí é uma guerra da vacina, né? Essa disputa da indústria farmacêutica, porque vacina se vende aos estados, e por isso a gente também está lutando para quebrar as patentes, porque se a pandemia atingiu todo mundo, com a virulência desse sistema, porque a virulência é dele, né? Não é só do vírus, a gente precisa também que as saídas sejam comuns, né? Então, quebrar patentes também é uma luta muito importante nesse momento. E a luta por quebrar patentes veio da luta das mulheres, especialmente das mulheres vivendo com HIV/AIDS, de muito tempo atrás, né? E das pessoas, né, vivendo com HIV/AIDS, e que agora ganha muita força nesse momento em que a gente se defronta também com com um novo vírus aí letal e mortal, e com todas as desigualdades que esse sistema impõe. Então, eu queria também trazer essa luta aí para o nosso horizonte. Todas essas lutas são lutas feministas, porque todas e tudo, né, tudo nos afeta a nós mulheres, porque afinal nós vivemos num sistema que é imbricado, porque nós somos metade da humanidade, e somos metade da humanidade que lamentavelmente sustenta com nossos ombros, com o nosso trabalho, tudo o que não se garante, o que não se efetiva do ponto de vista dos direitos e do ponto de vista das políticas nessa sociedade. Então, tudo pesa sobre nós. Como disse o Drummond, os nossos ombros suportam o mundo. Ele falou isso para toda a humanidade, mas para a gente, para nós mulheres, e para nós mulheres da classe trabalhadora, e as mulheres negras da classe trabalhadora, isso ganha muito mais realidade. É isso, gente. Eu acho que eu já falei demais. Agora vamos dialogar. Obrigada, Verônica. Como sempre, uma exposição maravilhosa, né? Assim, super trazendo tantos elementos importantes para a gente estar pensando esse contexto, né? Essas lutas, né? Que devem ser travadas coletivamente, que aí eu ia exatamente colocar essa que Jana colocou aí, só a luta muda a vida, né? Só a luta das mulheres, o nosso protagonismo, né, é que possamos alterar esse sistema capitalista, patriarcal e racista, né? Então, em alguns comentários, não sei se você está conseguindo ver, né? Maravilhosa a explanação, muita gente elogiando aí a temática, a abordagem, né? Realmente você, num tempo curto, né, conseguiu dar aquele panorama tão importante para a gente estar pensando o cenário, né? Trazendo aí a política social, as políticas sociais, as políticas públicas para as mulheres, articulada à política econômica, que nós não podemos pensá-las, né, como políticas específicas, né, ou setoriais, mas pensar em todo esse contexto, nesse bojo desse sistema em que a gente vive, e pensando também nessa disputa do fundo público, e que sempre em momentos de crise, sempre quebra muito mais fortemente, né, rebate muito mais fortemente para as mulheres, dentre alguns outros segmentos. Então, eu não sei se alguém gostaria de se inscrever para falar ou colocar algo no chat, se não quiser abrir a câmera. Seria tão bom, né? Assim, abrir a câmera. Tão lindas vocês, assim, congeladas nesses avatares, né? A gente fica numa solidão. Aí, tá começando a abrir mais aí. Então, algumas pessoas já estão colocando. Jana fez um comentário, não é a consciência das pessoas que vai mudar.
O contexto só muda se alterarmos a estrutura econômica, fundiária, tributária e social. Alguém queria se colocar, microfone aberto, pode fazer inscrição, ou levantar a mãozinha. Flávia. A gente podia fazer um bloco, Flavinha, quem mais? Eu posso também me inscrever. Mais alguém? Excelente exposição, pessoal aqui elogiando. Então, passo aí a palavra para a Flavinha. A gente pode fazer um bloco aí, né? A gente pensou nessa atividade até as 9, até as 21, máximo, né? Que todo mundo está bem cansado. Nosso terceiro expediente, né? Para muitos e muitas, ou alguns até o quarto, né? Fora o trabalho doméstico, hein, Vevé? De nós, mulheres. E aí, a gente faz aí, pois é, a gente faz aí um bloco. Flávia, então, querida, microfone para você aberto. Flavinha. Obrigada, Fernandinha. Verônica, foi um prazer ouvi-la, foi um prazer vê-la, foi um prazer refleti-la, foi muito bom. Estou muito feliz. Não te conhecia, claro que também tu não me conhecia, eu não sou assistente social em formação, sou geógrafa, um curso que, historicamente, é predominantemente masculino, mesmo hoje tendo as licenciaturas, e na tua fala, mesmo, hoje eu sou professora da Faculdade de Educação, e tive que fazer uma transferência por causa de uma gravidez de risco, e fui julgada, inclusive foi negada a minha transferência porque eu estava grávida. E aí o julgamento colocou justamente isso, que eu seria improdutiva durante 6 meses, né? Aí lembrei até do que Fernanda colocou esses dias para a gente do CNPq, né? Da qual agora vai se considerar a licença maternidade como um período que não vai constar dentro do Lattes, né? Talvez isso seja uma pequena, né, grande, que eu acho que a gente pode dizer dentro da nossa realidade enquanto mães, né? Não é fácil, não é fácil. Eu decidi ser mãe porque o meu companheiro queria ser pai. E aí resolvi, porque estava certa na vida que eu não queria. Mas é muito interessante, porque eu dei aula há muito tempo de história da educação, e quando a gente fala da história da educação, muita coisa do que você foi falando foi remetendo às minhas memórias das leituras que eu fiz sobre a história da educação brasileira, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos cursos de formação de professores, que eram basicamente cursos oferecidos à noite, da qual não existia essa diferença, existia, na verdade, uma perspectiva de que um curso de formação de professoras nada mais seria do que um curso que estenderia a atitude feminina de cuidar do outro, né? Então, precisaria somente de um quadro, um giz, e aí se trazia o processo de alfabetização. Se a gente pega o sistema Mobral no Brasil, ele basicamente foi feito por mulheres, né? Mulheres que já eram mulheres do campo, mulheres donas de casa e tal. E o próprio Paulo Freire faz uma discussão muito interessante em relação a isso. E eu estou falando isso também porque eu estou com 2 alunas aqui, que foram minhas alunas de lá, da pedagogia, que estão aqui, que eu estou muito feliz que elas estejam aqui, e elas sabem o quanto a gente faz essa discussão, né? E se confunde muito a história da educação com a história das mulheres no Brasil, né? E também da geografia brasileira, porque quando a gente faz aquele estudo sobre a densidade populacional, as estruturas populacionais, né, do Brasil, a gente consegue ver a figura feminina dentro de vários momentos da história, e eu acho legal porque você inicia a sua discussão a partir da Carta Magna, né? E essa Carta Magna, do ponto de vista da mulher trabalhadora, principalmente da educação, ela foi importante, mas ela ganhou mesmo status a partir do momento que a gente não tem mais uma reformulação de lei enquanto política pública, né? Sem ser nome de professores homens, né? Que é a própria.
A LDB foi a primeira lei em 96, então depois de um bom tempo, já de 88, é que a gente vai ter uma lei que não tenha nome de homem, de professor homem, né? E a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases, o artigo 107 da Constituição, que trata disso e tal. E foi dentro da própria Constituição que se provocou isso, que nenhuma diretriz curricular, nenhum tipo de base nacional, que é o que existe hoje, nenhum tipo de parâmetros curriculares deveria se ter nome de professores, deveria se ter esses nomes para que a gente pudesse efetivamente tentar desconstruir essa ideia de que o bacharelado ele tinha um vínculo mais masculino. Congelou aí um pouco. Mulheres. Que foi, Fê? Congelou um pouquinho, só no final, Flavinha, na tua Tremeu? fala. Tá. Congelou, ficou mudo. Sim. Então, assim, eu concordo contigo que, na verdade, o movimento feminista, ele é um movimento que trata da estrutura, porque a gente está lidando com o Estado, a gente não quer, a gente é contra esse Estado, né? E é uma revolução, na verdade, o movimento feminista em si, porque existe hoje uma discussão do movimento feminista liberal, que é uma discussão que eu não entendo muito, que até quando eu era do PSTU, na época, muito tempo atrás, foi muito bom ser desses partidos, porque a gente fazia cursos de formação. A Cecília Telles, eu não sei se tu conhece, jornalista lá da USP, professora de lá, ela faz aquele livro, Mulheres, o gênero nos une, a classe nos divide, né? E ela fala o quanto o feminismo liberal foi ruim, porque ele traz à tona justamente o momento atual, né? Onde a gente vê aí a extrema-direita, ele traz à tona no sentido dessa como é que tu diz? Redomesticação, né? Que é dar, onde a mulher se fortalece pelos seus atributos de gênero, né? Que é uma coisa absurda que a gente rebate e ela traz uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que diferencia um pouco o Marx do José, da Maria José Esquerdo, né? Que é aquela ideia dela ver a diferença por gêneros e ele vê a diferença por classes. E aí, depois, a ideia é fazer uma diferença entre a mulher burguesa e a mulher operária. Dentro do movimento feminista que você põe, eu não consigo enxergar a mulher burguesa. Eu acho que ela é uma criação, ela é um mito, né? E até justamente as discussões que a gente tem hoje é isso mesmo, que é o mito dos femininos, né? Que é a mulher voltar para esse atributo doméstico, que na verdade não tem a ver com uma questão individual, né? É uma questão de Estado, né? E aí a minha pergunta para ti é uma pergunta que talvez tu não tenha resposta, mas eu vou fazer, porque como você é a nossa baluarte aqui hoje, né? A gente gosta de fazer aquela pergunta que talvez não tenha resposta, mas a gente consiga começar a pensar junto. Assim, eu realmente, Verônica, acredito que todas as políticas públicas que beneficiaram as mulheres, principalmente as mulheres que nós acreditamos que sejam as mulheres feministas, do movimento feminista, que são as mulheres operárias, e tudo está dentro desse arcabouço de opressão e tal, ela passou por diversas transformações, mas todas as políticas, elas vêm dos movimentos sociais. Sempre eu vejo que ela é de baixo para cima. E aí a minha pergunta para ti é, eu tenho hoje um movimento mundial, que você sabe melhor do que eu, de uma extrema-direita que está tomando conta do planeta, certo? Não adianta eu ter um Joe Biden lá, que diz que vai cuidar da Amazônia, se a gente tem uma questão de territórios aqui, e eu até trago aqui um livro interessante para vocês lerem, que é de um geógrafo, mas que é mais da minha praiazinha, né, do Marcelo Lopes de Souza, que é da Federal Fluminense, onde ele faz um mapeamento, que inclusive o livro dele foi, na época, um ressarcido das escolas, porque ele fez um mapa da feminização da pobreza na zona norte do Rio de Janeiro,
e ele mostra justamente os crimes e o papel das UPAs que existiam lá, que, na verdade, as UPAs, elas estavam fortalecendo as milícias e, ao mesmo tempo, oprimindo mais as mulheres negras, né? E aí é um livro maravilhoso, assim, maravilhoso, traz um mapeamento muito interessante, que eu vou trabalhar no mestrado com esse livro também. Nós vamos, né, Fê? Vamos trabalhar. Sim, cara. E assim, Flavinha, a meu minha amor, pergunta só para você dar uma pergunta, concluída, porque tem mais já 2 pessoas inscritas sim, viu, meu amor? eu queria perguntar para ti, será que esse momento não será um momento em que os movimentos sociais, em geral, devam tirar essas segmentações específicas de suas lutas específicas e se unir para se tomar conta ou para se, de alguma forma, haver uma possibilidade de mudança, ou a gente vai continuar nesse processo de lutas individuais e que acabam sofrendo muito porque o Estado menor está acabando com tudo, né? Então, eu queria saber se a gente tem que continuar reivindicando um movimento social geral, de tudo que se chama contra essa condição que está. Acho que é mais ou menos isso. Não sei se é uma pergunta, se é uma reflexão, sei lá. Eu estou bem... também ouvindo para vocês. Aí... Tá ótimo. Ok, Flavinha, obrigada pelas contribuições. Flavinha é nosso mais recente preciosidade, né? Aqui no nosso mestrado aqui em Serviço Social, juntamente com a companheira Suame e outro companheiro aí que entrou. Então, a gente tem aqui uma pergunta da Jana, tem uma outra pergunta da Luciana, aí eu tinha me inscrito, mas eu posso ficar mais para lá, e tem a Larissa. Então, a gente faz esse bloco aí, já são 5 questões, né? A Flavinha fala da... São 5, e a gente passa para a Verônica e abre um novo bloco, tá certo? Então, eu não sei se a Verônica... Vou ler para você, Verônica. A Jana diz assim, como você vê as possibilidades de luta social diante da pandemia e do impedimento de irmos às ruas? Você vê alternativas de resistência nesse atual contexto? Deu para você pegar aí, Verônica? Está aqui no chat também. A Luciana, diante da necropolítica, Luciana Ramos, nossa mestranda aí aqui do nosso mestrado, né? Serviço social. Diante da necropolítica que vivemos, em que o desgoverno vem fazendo pouco caso das vidas, né, da classe trabalhadora, o que vem ceifando inúmeras vidas brasileiras, ou seja, reduzindo o exército industrial de reserva. Você acredita que pós-pandemia as políticas de apropriação dos corpos das mulheres radicalizarão este controle para garantir um novo aumento desse exército industrial de reserva? Outro foram os comentários, né? E aí eu abro aqui Larissa, que se inscreveu, Larissa Pinheiro, aí doutorando aí na UFRN, querida, bem-vinda. Doutorando na UFRN, ex-aluna do E sim, nossa mestra aqui em Serviço Social na UERN, graduada na UES, a mulher multi. Vamos lá, nossa egressa aqui, maravilhosa. Eu decidi fazer na câmera para a gente se ver, se encontrar um pouquinho. Mas esses dias eu estou aí nesse processo aí de construção da tese, e aí eu estava lendo um texto da Frederici, daquele livro Ponto Zero da Revolução, e o livro da Verônica Gago, né? Que é aquele livro A Potência Feminista ou A Vontade de Transformar Tudo. E aí elas fazem um debate que para mim foi muito interessante, assim, sobre a Frederici, né? Sobre como a ONU fez um processo de colonização sobre o movimento feminista, né? E aí, dentro desse debate, uma coisa que me pareceu importante foi de como, né, a ONU colocou, né, dentro da pauta dos movimentos de mulheres, o debate sobre crédito e sobre a posse, né? E aí fortalecendo um processo de financiarização das políticas, né? E um processo de fortalecimento da propriedade privada.
E a Verônica Gago faz um debate, né, sobre como essa lógica da dívida, né, do processo de endividamento massivo das mulheres, via políticas, né, sociais, principalmente nesses governos progressistas que tomaram conta aí na América Latina, que, por exemplo, a gente tem o programa Minha Casa Minha Vida, né, que aqui no Brasil beneficiou 89% dos beneficiados foram mulheres e que se dava via financiamento, né? Então, via endividamento dessas mulheres. E aí a Gago fala, né, de como essa lógica da dívida tem um impacto particular para a vida das mulheres. Por quê? Porque elas ficam entre a cruz e a espada, no sentido de que ou elas se endividam para sair de situações de relacionamentos ou de um empobrecimento massivo, e aí essa dívida compromete tanto, faz com tanto que elas sejam cada vez mais dóceis, assumam trabalhos mais precarizados para poder pagar suas dívidas, e aí elas ficam cada vez mais dentro dessa lógica do mercado da precarização, ou elas se mantêm em relacionamentos, ou se mantêm em relações, em situações, né, de violência, de opressão, para poder pagar suas dívidas. E aí, eu acho que essa lógica, né, que as duas apresentam, se materializa muito no que a gente viu de construção de políticas públicas e de políticas para as mulheres, né, chamadas políticas para as mulheres, nos governos progressistas. E aí a dúvida é, como que dentro dessa conjuntura, né, de fortalecimento do conservadorismo e de desconstrução até mesmo dessas políticas que utilizam a lógica da dívida, que utilizam a lógica da financiarização, também estão sendo desconstruídas, como é que a gente como é que a Verônica enxerga, né, a possibilidade da gente construir uma crítica e romper, né, tanto com esse processo de colonização que a ONU fez com a introdução desses conceitos dentro do movimento feminista, tanto também da gente estar pautando políticas, né, e demandas que vão para além dessa lógica, né, quais as possibilidades que a Verônica enxerga diante dessa conjuntura. Eu não sei se ficou muito claro, mas é mais ou menos isso. Ok, Larissa, querida, obrigada. Então, assim, para fechar esse bloco, eu me inscrevi, deixei aí para o final, mas o que eu teria a colocar seria, assim, muito em consonância com o que Jana fala, né, desse desafio de que todas essas problemáticas, né, essas expressões das desigualdades patriarcais de gênero, esse sistema, né, racista, capitalista e patriarcal, né, ele se acerba, ele se escancara muito mais, assim, a partir da ascensão desse desgoverno com traços fascistas, né, que a gente está vivendo aí, mas, sobretudo, se aguça também com a pandemia, né, nesse contexto, e a gente se vê impossibilitado realmente de todo esse descalabro aí, todo, né, a gente se vê impossibilitado de ir para as ruas, né, então a resistência, ela tem se dado muito via redes sociais, né, nesse contexto que a gente vive, remoto, aí desse desafio, e ao mesmo tempo, a gente tem uma desigualdade social profunda, né, que impacta na desigualdade digital, as pessoas, como elas vão ter acesso a estar se reivindicando nos fóruns, nas conferências, bate uma puta angústia, assim, uma sensação muito grande de impotência, mas nós não somos impotentes, que é uma potência, né, que a gente está aqui, a gente está em vários espaços, nos mobilizando quando a gente pode, né, e nos espaços, mas ainda tem sido espaços de resistência nesse contexto muito para quem pode estar, né, ocupando esses espaços das mídias, né, e frente a um discurso de que fique em casa, né, que muitas mulheres, a grande maioria pobres e negras, não podem estar em casa, pelo contrário, são pressionadas a trabalhar, né, os trabalhos muito mais precários, e aí a gente teve aí escancarado, né, tudo isso aí com Mirtes, né, em Recife, né, que o filho acabou, né, sendo uma negligência, um assassinato, né, desse descaso, porque não tem políticas públicas, o caso da trabalhadora doméstica aí do Rio, né, que
se contaminou, foi da patroa que chegou com vírus aí do exterior, então tem todo esse contexto, e os índices altíssimos de violência, né, contra mulheres, que aumentou muito com a pandemia, já eram estarrecedores, mas aumentou muito mais, feminicídios também, e uma profunda, que já é gritante, né, desigualdade, divisão desigual de repartição do trabalho doméstico, que exacerbou muito mais, né, para as mulheres. Então, essa desigualdade aumenta muito, né, essas desigualdades, essas violências, e a gente vive muito propositalmente, né, um projeto de governo, de desgoverno, né, um não projeto, suprimir e precarizar muito mais as políticas num contexto de passando a boiada em tudo, né, gente? É ataque ao meio ambiente, é a mercantilização da vacina, é o negacionismo, é tudo isso que a gente está vivendo, e que os impactos, eles são muito maiores na vida das mulheres, num contexto extremamente adverso de resistência, que sem ir às ruas, né? Lembro do nosso 8 de março, né, Flávia e algumas companheiras que estavam aqui em Mossoró, que a gente estava indo, assim, eu mesmo fiquei no dilema, eu ia me encontrar com a minha mãe na outra semana, vou, não vou e tal, a gente já estava no pico da pandemia, em março. Como é difícil a gente ir às ruas, a gente não tem nenhuma segurança de nada, que a gente não tem uma retaguarda de serviço de saúde, de políticas, né, a quem recorrer, é um salve-se quem puder, é um vírus que está atingindo as pessoas, mas de forma muito mais aguçada as pessoas pobres, né, que estão morrendo, assim, 4 pessoas a cada 5 pessoas que morrem, elas morrem no SUS, né, da pandemia, por conta da pandemia. Então, assim, o questionamento que a Jana levanta, e trazendo esses dados, e em que sentido as mídias, esses espaços que a gente pode ocupar, está chegando às mulheres mais vitimizadas por esse sistema de desigualdade, né, que nós estamos aí, que nós vivenciamos, né, com muito mais profundidade. Acho que a gente fechou o bloco aí com 5 falas, né? A gente passa para a Verônica, e depois quem quiser se inscrever, porque só aí essas questões são tão complexas, né, Verônica, que já dá uma fala grande. Vamos lá, Verônica. Verônica, querida, acho que não. Você está nos ouvindo? Será que caiu a internet dela? Acho que deu uma congelada aí, né? Deu uma caída. Lidiana tá... Oi? Acho que congelou. Congelou, eu acho que ela está tentando se conectar, gente, aí. Lidiana está inscrita também? Verônica, seu microfone está desligado. Oi, meu bem, você tinha dado uma caidinha? Gente, super interessante as questões. Começando pela... Oi, estão me ouvindo? Sim, meu bem, sim, sim. Vocês não estão me ouvindo, não? Estamos. Oi, estão me ouvindo agora, Fernanda? Agora Estamos te sim. ouvindo, meu bem. Sim, sim. Tá bem. Oi, oi, oi. Sim, estamos te ouvindo. Pode falar, querida. O áudio está chegando atrasado para você, que foi um comentário aqui. Eu estou ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, meu bem, pode falar. Eu acho que ela caiu agora. Ela deu uma caída, né? Ela está tentando se reconectar. Vamos aguardar um pouquinho. Ela disse que a internet estava meio ruim mesmo. A gente vai fazer um bloco já de novas inscrições depois da fala da Verônica. Aí já tem Lidiana. Fernanda, não estou inscrita, foi só uma questão que eu coloquei no chat. Ah, desculpa. Sim, eu não li, mas... Ela colocou questão. Questão. Você está fazendo um comentário, Lidiana? Alguns estudos, que tem alguns comentários, não necessariamente questões para a Verônica.
Sim, foi só um comentário. Quando eu botei questão, Flávio já escreveu antes de mim. Ok, ok. Eu falo demais. Ainda mais ter tomado um copo de vinho, daquele nosso vinho Ai, maravilhoso. meu Deus, aquele português, né? Mirla faz bem, viu, Mirla? Tomar, viu? Depois põe o neném para dormir, Elis, e já começa a tomar uma tacinha de vinho. Eita, uma bebezinha que está sendo esperada. Você Eu em vou falar aqui. 220 e eu em ré, de ré. Aí eu tive que. Perdi. Quando eu botei a questão, porque não coube no comentário. Um horror esse comentário que não dá para você se entender. Verdade, verdade, amiga. Desculpa, viu? Desculpa, Elide. Ainda mais você nessa situação aí. Você tá bem. Cadê Verônica, gente? Tem um filme que chama Cadê Verônica? Estou escrevendo aqui para ela, gente. Verônica, quem faz o papel, não sei se você já viu. Verônica, eu me sinto tão Aquele só. Cadê filme que é você? adoro aquela atriz, gente, fazia, inclusive, altamente feminista para a época. Lembra de Armação Ilimitada? Que ela tinha dois namorados? Andréa Beltrão. André Eu acho que Beltrão. ela conseguiu voltar, Oi, gente, gente. estão me ouvindo? Oi, meu bem, estamos sim, querida. Você está ouvindo a gente? Voltei, vou ficar sem câmera, tá? Tá Tô bom, meu sim. bem. Pronto, se você quiser fazer Desculpe aí, gente, comentários a aí, internet que tá ruim. foram cinco, Quero cinco sim. questões, aí Lidiano também escreveu aqui um comentário, aí a gente podia, né, Aham. já incluir esse sexto comentário, pergunta. Pronto, pode ser, Fê, que aí eu respondo tudo junto, já logo, né? Ok, meu bem. Alguns estudos, principalmente no contexto europeu, vêm apontando para um cenário de retrocesso sem precedentes na história das mulheres no mercado de trabalho, uma vez que a pandemia também é, a meu ver, uma potencializadora dessa domesticação, uma vez que recai sobre as mulheres o cuidado com a casa, com filhos, filhas, doentes, e tem sido elas que, em nível mundial, abrem mão do trabalho em detrimento da família. Segundo essas análises, a retomada desse espaço poderá levar décadas. E aí, Verônica, querida? E você, meu amor? Então, gente, primeiro agradecer as perguntas e me desculpar pelo esse contratempo aí da internet. Então, vou responder rápido para evitar que a internet caia. Primeiro, agradecer a Flávia, porque a pergunta que ela fez contextualizando a partir da questão da educação, eu acho que foi uma questão que eu me referi muito pouco, mas que é uma luta muito importante das mulheres, né? Ela já falou de toda a construção em relação à LDB, né? A própria construção do Fundeb teve muito de luta das mulheres. E eu queria também destacar que lutas muito importantes das mulheres, do movimento feminista, de mulheres da classe trabalhadora, ao longo dessa história que eu citei, né, dos anos 70 para cá, se deu no âmbito da luta por creches, né? A luta por creches é uma luta muito importante. Creches que primeiro estavam no âmbito da assistência social, depois foram para o âmbito da educação. E um dado que pouca gente conhece é que, pela luta do movimento feminista durante o governo Dilma, as creches foram incluídas como parte do PAC, do Programa de Infraestrutura para o Desenvolvimento. Isso foi uma disputa grande, né, de concepção. E pouca gente conhece isso, mas eu queria destacar que é parte também da luta das mulheres, a luta pelo direito de ser mães em condições justas, né? Dividindo essa responsabilidade com as famílias, com os homens, com as pessoas, seja das famílias na Constituição que elas tiverem, e com o Estado. Então, luta por creches em tempo integral e universais, a gente só tem 21% das crianças no Brasil em creche. Luta por pré-escolas, luta por escola em tempo integral,
por um sistema de proteção e cuidado infantil do qual a gente não dispõe. E essa é uma luta muito importante, porque nós temos a luta para que as mulheres não sejam obrigadas a ser mães, mas a gente tem a luta para que as mulheres possam viver a experiência da maternidade em condições de justiça, sem que essa experiência, né, retire possibilidades delas de desenvolvimento profissional, como a Flávia relatou aqui. Então, as mulheres negras, por exemplo, hoje defendem a justiça reprodutiva, né, como uma bandeira, porque implica o direito ao aborto, mas implica também o direito a ter as condições para viver a maternidade e também implica o direito de manterem seus filhos vivos, né, porque hoje a gente tem um verdadeiro genocídio da juventude e da própria infância negra no país. Então, é muito importante a gente também dar visibilidade a essa luta por justiça reprodutiva hoje, né? O exemplo da Flávia, que é uma situação absurda, né, foi também muito denunciado, mas a gente não teve uma conquista, né? Eu lembro de um estudo, que eu agora não sei mais a fonte, que mostrava os vazios que as mulheres têm nos seus currículos Lattes quando elas saem de licença maternidade. E eles ficam lá como se fossem algo natural, porque a licença maternidade não conta, né? Os homens não têm esses vazios, os homens pesquisadores. Então, essa é uma reivindicação muito importante. E acho que no contexto da pandemia, essa questão que se colocou. Eu lembro que numa live da ABEPS, né, no ano passado, a gente dizia isso. Parece que as crianças surgiram de repente, porque as câmeras agora estão ligadas, as crianças passam correndo, mas as crianças sempre fizeram parte da vida das mulheres, e não é porque agora a gente está em home office que elas existem, né? Elas já estavam ali presentes na aflição daquelas que têm pouca retaguarda, né? Então, acho que também a pandemia torna essa questão dos cuidados, e a ILID reforça isso hoje, a questão da divisão do trabalho doméstico, da gente lutar por políticas para a socialização desse trabalho, é socialização desse trabalho, porque crianças e cuidado de criança, como das outras pessoas em necessidade, independência, ela deve ser socializada, né? Não pode recair nas costas das mulheres. Esse dado também que a Elide traz é muito contundente, é muito real. Vai ser muito difícil para muitas mulheres recuperarem um lugar no mundo do trabalho, passado esse contexto da pandemia, como é difícil para muitas recuperarem, e a Jana citou aqui o dado, né, me parece, das mulheres quando voltam de licença maternidade. Quase metade delas são demitidas quando tiram a licença maternidade garantida de 6 meses. Então, a gente tem uma situação de discriminação profunda ainda hoje, que a gente precisa enfrentar, e que isso já acontece no dia a dia, e que na pandemia eu acho que também vai ser mais um momento de agravamento dessa desigualdade, né? Indo concretamente para a pergunta que a Flávia fez, Flávia, eu penso, assim, por uma leitura do processo histórico, né, que é muito difícil a gente construir um sujeito único que vocalize todas as lutas. Eu acho que a gente pode pensar numa articulação na luta, e articulação na luta com perspectiva de superação desse sistema, mas do conjunto das lutas, né, e desse mútuo reconhecimento de que a luta feminista também é central, né. Ela não é uma luta específica, como a luta antirracista também. A classe trabalhadora tem 2 sexos, é racializada, é precarizada, quer dizer, eu acho que a gente tem um grande desafio da gente compreender que lutas e denúncias que o movimento feminista faz, como também o movimento negro, elas são importantíssimas para a gente compreender o que é a classe trabalhadora hoje, e suas vivências e seus interesses, e por onde a gente pode reconstruir uma perspectiva de luta de classes capaz de mobilizar e de superar esse sistema. Isso só vai se fazer se a gente considerar essa perspectiva da imbricação, né? Dessas desigualdades e, portanto, da articulação desses sujeitos. Então, eu acredito nessa perspectiva, e acho que a gente precisa construir um internacionalismo de luta, né? De articulação de luta fortemente. E aí construir as causas que nos levem adiante nesse sentido. Em relação a se a gente pode ter uma radicalização do controle para aumentar o exército de reserva, eu não sei, porque os descaminhos dessa pandemia podem nos levar a uma tragédia muito além do que o próprio sistema capitalista previa, né? O que eu posso dizer nesse momento é de que a política atual é de descarte.
Então, a pandemia, inclusive, está cumprindo um papel nessa política de descarte do exército industrial de reserva, de descarte de grupos populacionais inteiros. A extrema-direita acredita nisso, de que o mundo pode sobreviver e funcionar muito bem se a gente tiver 4 bilhões de pessoas a menos. Não é à toa que aposta na imunidade de rebanho, como saída para a pandemia. Uma parte morre, não se gasta dinheiro público, nem com vacina, nem com proteção, e isso equaliza. A gente está vivendo uma perspectiva de darwinismo social, é aquém do liberalismo. E isso é parte da nossa tragédia, porque a gente segue sendo muito crítica ao liberalismo, e isso no movimento feminista é uma crítica permanente, essa ideia de que a mulher é autossuficiente, que se realiza a si mesma, que basta a gente lutar por igualdade de oportunidades, não basta, né? Agora, a perspectiva da extrema-direita hoje, ela é aquém do liberal. E é muito trágico isso. Então, é descarte, é darwinismo social profundo, essa é a lógica capitalista, né, do que se denuncia como necropolítica. Então, eu, até aqui, mas é como eu estou dizendo, não sei até onde a gente vai, pode ser que a gente viva uma situação tão trágica que esse cenário de necessidade de aumentar o exército de reserva se coloque. Mas acho que até aqui o que a gente está vendo é a confirmação do descarte, infelizmente. E a questão da Larissa, sobre a Federite, a questão da dívida é muito interessante, que ela traz, a Verônica Gago também, né, quer dizer, como as mulheres comprometem o tempo de trabalho futuro, e isso lhe as amarra a uma série de subordinação, né, porque quando você é endivida, você está comprometendo um tempo de trabalho que você sequer ainda realizou, né, para ter alguma renda. Então, acho muito interessante essa análise dela, que a Larissa trouxe aqui. A crítica das políticas de endividamento via microcrédito, mas se a gente for pensar também o que são os consignados da vida, né? Tudo isso é o interesse do setor financeiro, né? O poder dos bancos na orientação de política pública. Eu acho que mais do que a ONU colonizando o movimento, eu acho que isso aconteceu, mas eu não daria o fator determinante que a Federici dá. Eu discordo dela nesse sentido. Eu acho que a gente tem um poder do capital banqueiro, sabe? Da financiarização que se realiza a partir dessas diferentes perspectivas. E o Estado servindo completamente a esses interesses por meio dessas políticas. O movimento de mulheres camponesas, na época que a gente estava fazendo o FIPS, elas defendiam o fim do crédito consignado para as trabalhadoras rurais. Mas não teve consenso dentro das próprias organizações, porque a perspectiva do endividamento está muito firmada, né? Então, é um debate muito importante. Como a gente coloca esse debate hoje, eu acho que ele está colocado no outro patamar, que é do endividamento direto, né? A gente não está vivendo o endividamento mediado pelo Estado por determinadas políticas, mas a gente está vendo a retirada tão brutal do Estado que leva ao endividamento direto da população. Então, realmente é um outro momento ainda mais atroz, né? Porque você não tem nenhum microcrédito para realizar alguma coisa, você está se endividando para sobreviver ou para pagar algum tratamento. Então, realmente é um outro momento da luta mesmo, como Larissa trouxe. E, por fim, a luta nesse contexto de pandemia é realmente um desafio enorme. Parece que as características que essa pandemia nos impôs, elas são muito... As condições, né, são muito nefastas, porque é o distanciamento físico, não o distanciamento social, porque o distanciamento social é o sistema que cria, é o distanciamento físico, né, a evitar as aglomerações, quer dizer, a impossibilidade da gente estar na rua com força, ela é um fator muito limitante para a nossa ação. As redes estão se saturando, estão se esgotando como possibilidade, eu acho que caminham de denúncia. Ainda cumprem um papel importante, mas elas se esgotam. O que eu vejo como perspectiva é realmente a gente construir algumas ações diretas de muita força. A PIB, né, Associação de Povos Indígenas, fez uma ação essa semana para demarcar a luta dos povos indígenas muito contundente, né, em Brasília, com aquela projeção. Deu muita força, mas a gente precisa construir alguns momentos de luta, né, na rua, inclusive, com toda a proteção, mas com ação direta de grande impacto, sabe? Não com manifestações massivas, mas com manifestações de grande impacto. Eu acho que é o caminho que eu vejo nesse momento. Mas eu acho que
antes da presença nas ruas, a gente tem um desafio que é de estratégia. Eu acho que nós, da esquerda, ainda estamos com muita dificuldade de construir uma estratégia para enfrentar a extrema-direita. E eu acho que demonstração disso foi toda a energia jogada e que ainda é jogada na aposta por um impeachment que dificilmente se viabilizaria com esse Congresso e com um acordo fechado entre as forças que estão no poder. Então, a ideia de que a gente poderia pressionar por um acordo pelo alto diz um pouco da nossa dificuldade de se achar nesse momento. Então, eu queria colocar, e essa é a minha aflição cotidiana, que tem o desafio da presença na rua e tem o desafio de uma estratégia para a gente derrotar a extrema-direita pela esquerda, porque acho que o que a gente está vendo de movimentação hoje ainda é, lamentavelmente, muito impulsionada ou beneficia a direita tradicional em alguma medida, e eu realmente não quero que a gente repita o cenário Estados Unidos como saída para nós. Mas isso está colocado no horizonte, que seria também muito trágico. Então, eu acho que é rua e a estratégia que está nos saltando. Ok, Verônica, querida. São pistas aí, né, para a gente refletir num cenário tão puxado para todos nós, né, para todos, desafiador. Teria mais alguém que queria fazer algum comentário, ou algum comentário aqui no chat que acha importante que a gente leia? Vocês estão me ouvindo? Vevé? Será que ela caiu? Peraí. Estou ouvindo. Tá ouvindo? Mais Estou alguém, aqui, gente, estou te queria ouvindo. falar algo? Mais alguém? São tantas reflexões, né? Você queria colocar em um contexto de darwinismo social, aqui, a Gigi, nossa assistente social, egressa aqui da UERN, em um contexto de darwinismo social, atrelado à defesa da universalização do sistema previdenciário social, como você vê em um contexto pandêmico a desestruturação da previdência social pública e o avanço da previdência privada? Mais alguém? Vai comentar, Verônica? Aí, pessoal. Uhum. Eu acho que essa política de desestruturação, ela é parte desse processo, né? Primeiro, ela é parte do processo de descarte, de darwinismo. Então, sem proteção social, a gente tem um agravamento das possibilidades de vida da classe trabalhadora, né? Você está doente, você não consegue ter um auxílio-doença, você tem as suas condições de restauração muito limitadas, e isso é uma política de descarte também. Eu acho que é parte de uma política realmente de aniquilamento. E, evidentemente, de favorecimento dos lucros, né? Especialmente dos setores financeiros, né? Está a serviço da financiarização, se ganha muito dinheiro com a previdência privada. Então, eu acho que o exemplo da desestruturação da previdência social pública em favorecimento da previdência privada é um exemplo de uma política que alia descarte com lucro, né? Quer dizer, você tem parte da classe trabalhadora que vai ser descartada e aquela que conseguir se sobreviver ou ter algum nível de inserção no mercado de trabalho vai recorrer à previdência privada e engrossar aí as perspectivas de lucro e rentabilidade do capital financeiro, sobretudo, né? Então, eu acho que é um exemplo que vai nesse mesmo sentido do darwinismo social, porque ter previdência, poder tirar um auxílio doença, né? Ter uma aposentadoria num momento determinado da vida é um processo de restauração, né? De garantir possibilidade de uma expectativa maior de vida. Então, é realmente o desgaste do corpo e o desgaste dos corpos, né? E, infelizmente, é parte desse modelo também.
Bem, gente, então, assim, tem alguns comentários aqui, né? Eu acho que a Verônica também já tocou em várias questões aqui que foram pontuadas, né? E então a gente está chegando aí no nosso tempo e agradece, né, a presença de todo mundo. E eu acho que a gente poderia agradecer, principalmente a Verônica, né, por nos abrilhantar aí com as reflexões. E a gente poderia terminar a nossa. Não sei se a Verônica ainda queria colocar algo. Poderíamos também terminar a nossa noite com um poema muito curtinho da Clarice, mas que fala da nossa Clarice Lispector, mas que fala aí da nossa liberdade, né? Onde ela diz: ela é tão livre que um dia será presa. Presa por quê? Por excesso de liberdade. Mas essa liberdade é inocente? É, até mesmo ingênua. Então, por que a prisão? Porque a liberdade ofende. Então, a liberdade das mulheres, né? As nossas transgressões, a nossa luta feminista ofende a muita gente, né? Sobretudo nesse sistema patriarcal, racista, classista, né? Então, haverá um dia que tudo será poesia, Suame, nesses tempos tão duros. Daí a Cecília aparecendo aí pra gente, né? Aí, dando tchauzinho. Então, a gente só queria agradecer, né, as contribuições de Verônica por ter abrilhantado nossa noite com essas reflexões, que são duras, dolorosas, mas é um espaço muito importante na nossa luta, na nossa existência. Então, passaria também para a Verônica, se ela ainda quiser colocar algo. Não, quero só agradecer, Fernanda, a você e todas as companheiras do NEM, dizer que foi uma noite maravilhosa aqui com vocês. E acho que, como dizia Gramsci, é pessimismo da razão, otimismo da vontade. Acho que, apesar de eu falar desse cenário tão difícil, do ponto de vista desse momento do mundo, mas a gente tem luta, tem resistência, tem muita coisa brotando aí que vão nos levar adiante, né? Eu acho que eu sempre penso o mundo em termos de contradição. Então, nada está totalmente determinado. E a gente vai estar semeando contradições que vão nos levar a um outro momento histórico, pela força da nossa organização, da nossa luta, da nossa resistência. A noite é longa, mas a gente vai amanhecer. Eu tenho sempre dito isso, é o meu mantra. Nosso mantra, né? A esperança, né? Esperançar, né? O verbo, a luta. Então, a gente só tem a agradecer a todo mundo, a todas, todos e todas que estiveram conosco nessa noite de reflexão, de debate sobre nossa condição, né, enquanto mulheres e a nossa luta, né, que é uma luta necessária aí na mediação da emancipação humana, aí as políticas públicas, né, a nossa emancipação política, mas aí como forma de enfrentamento a esse sistema tão perverso que a gente vive. Então, exatamente o Estado penal aí, patriarcal aí, que a nossa Luciana está aí trabalhando, né? Então, a gente agradece a todo mundo, uma boa noite para todas, se cuidem, muita força, fé, esperança e só a luta muda a vida. E nós estamos aqui para resistir. Beijão, todo mundo, saúde, esperança. Um abraço. Tchau, gente. Beijo, gente, saúde. Beijos. Massa, até mais. Saúde. Obrigada por todos estarem aqui. Beijo, Beijão. tchau. Tia Fernanda. Oi, meu bem. Tia Fernanda, a Cecília. Oi, Você, Cici. diga. Oi.